Olá, meu nome é Mara Diotto e esse é o programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento. Você sabe o que é um drone? Você sabe que um drone pode ser utilizado tanto no gerenciamento de guerra como na entrega de pizza? Esse é o nosso assunto de hoje. William Lima, muito obrigada por ter você aqui conosco, é um prazer. O William é sócio-diretor da DronePic, que é uma empresa fabricante de drones. Ela trabalha, na verdade, a gente trabalha na produção de imagens e captação de imagens para vários setores, né? Não só no audiovisual voltado para a publicidade, mas trabalha também mais fortemente com produção de material voltado para arquitetura, que é um ramo que tem crescido, Certo. e também inspeção industrial. Que ótimo. E é um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. E eu quero que você conte um pouquinho como que você chegou até esse momento da drone, que é uma tecnologia up-to-date, que é uma coisa que é tão importante hoje em vários segmentos. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até aí. Tá. Na verdade, assim, eu comecei na vida acadêmica em 2008. E em 2009, no ano seguinte, eu comecei a praticar o aeromodelismo. O aeromodelismo, para mim, foi uma possibilidade de estar mais perto do céu, estar mais perto da aviação, que é um ramo que eu admiro e gosto muito. E, com o decorrer dos anos, eu acabei conhecendo o drone no meio do aeromodelismo. Ele, diferentemente do que a gente tem visto no mercado, ele começou ali dentro do aeromodelismo, e a gente chama o drone, na verdade, de multirotor, ou quadrotor, porque tem um número de hélices. E me impressionou o fato de você poder utilizar ele, transmitir a imagem da câmera ao vivo para quem está em terra, como se você estivesse dentro do equipamento, mas seguro, completamente seguro, porque você não tem risco pessoal nenhum. Aquilo me chamou a atenção e eu comecei a investir em cima disso e vi uma oportunidade de negócio, que era exatamente a produção de imagens. O mercado começou a crescer muito rápido em 2009, 2010. Hoje é uma ferramenta extremamente importante, né? Hoje é uma ferramenta importante. A tecnologia evoluiu muito desde 2009 para cá. Tem menos de 10 anos, 9 anos para ser exato. O que fez também para que o drone também se propagasse bastante, sim, né? Sim. Fosse mais conhecido também. Eu conversando com amigos e até durante a pesquisa, que atualmente faço uma pesquisa de doutorado usando o drone como objeto de pesquisa, a gente notou que o drone popularizou o aeromodelismo, que era tido como um esporte de elite, porque tem um investimento muito alto. Isso. Ele se popularizou fazendo com que o drone fosse encontrado hoje em loja de magazine, nos supermercados. Nos Estados Unidos é mais frequente, no Brasil a gente está começando a ver com frequência agora. É um brinquedo caro, né? Muito caro. É um investimento alto que você faz, né? Qualquer parte do mundo, um equipamento você tem variando entre 500 e 1.500 dólares, as versões que são para uso comum, para uso recreativo. Equipamentos profissionais podem chegar aí $3.000 facilmente. Sim. E existem equipamentos muito mais caros que esses. Mas corporativamente o investimento é muito compensador, né? Ele é muito, Sim. Já falando desses dois mercados, desses dois públicos. Tem o público que é o público que vai brincar com o drone, ou vai querer se distrair com ele, que é um brinquedo caro. Mas você tem um investimento extremamente importante. Queria até que você contasse quais os segmentos que usam hoje o drone como uma ferramenta importante. No segmento recreativo, a gente tem percebido, se você vai para fazer uma viagem curta aqui no litoral de São Paulo, você tem percebido que as pessoas estão usando muito para tirar fotos da praia, fazer imagens do lugar onde eles estão. A gente chama de drone selfie. Ele quer se colocar no meio daquela paisagem que ele está vendo, mas ele queria mostrar aquilo de uma outra forma. Isso no segmento recreativo. Então, é comum a gente ver as pessoas utilizando para tirar fotos de lugares que vão visitar. Nas segundas-feiras à noite, o pessoal se reúne no Pacaembu para fazer foto do Pacaembu. Toda segunda-feira à noite, eles se reúnem lá com drones para poder fazer fotos do Pacaembu, à noite, trocar experiências e tal. No campo profissional, ele tem sido usado cada vez mais no segmento da publicidade, que auxilia na hora de você diminuir o custo na hora de você produzir imagens com imagens aéreas. Ele substitui o helicóptero em certos aspectos, mas não tira completamente do mercado. Até porque, tecnicamente, ele não tem capacidade para ficar Exatamente. muito mais tempo como um helicóptero. Um helicóptero, dependendo do trabalho que você vai fazer, envolve riscos, né? Numa produção cinematográfica, dependendo do lugar onde ele vai voar, envolve risco. Sim. Já não é o caso do drone, então ele não tem risco nenhum, só tem um investimento que foi feito nele.
mas o tempo de voo dele é muito inferior ao do helicóptero, em torno de 30 minutos. O helicóptero consegue fazer muito mais tempo que isso. São para baterias. Não é possível recarregar Exatamente. a ponto de dar continuidade. Então, quem investe nesse mercado tem um investimento maior, não no equipamento, mas nas baterias para poder dar conta de fazer o trabalho durante uma longa jornada. Certo. Né? Ele tem substituído, em parte, o helicóptero nessa parte. Agora, ao mesmo tempo, tem outras áreas que facilitou muito o ingresso do drone, como é a área de inspeção. Então, eu ia perguntar a parte de segurança, de inspeção, exatamente. de monitoramento, né, de geral. Eu tenho conhecimento de uma rede de atacado aqui em São Paulo, mais precisamente na cidade de Carapicuíba, que eles usam o drone para fazer o monitoramento do estacionamento deles. Nossa, que massa! Além das câmeras de segurança, eles usam o drone exatamente para fazer um monitoramento aéreo. Como o empreendimento está num local onde existe uma certa fragilidade na segurança, então eles acabam usando também. A Marinha tem usado também para fazer a vistoria nos seus departamentos aqui no interior de São Paulo e Sorocaba. Na área de inspeção industrial, inspeção de rede elétrica, inspeção predial, telhado, é um problema sério você ter telhados de grandes galpões, dá manutenção para isso. Então, você colocar um operário lá em cima e ele ficar arriscado a cair porque uma telha se quebra ou alguma coisa, é muito mais caro do que você investir no equipamento para fotografar, filmar e trazer essa informação posterior e pontualmente ir lá consertar. E você sabe que você fica falando essas coisas e fala assim, onde está a legislação para isso? Porque qualquer um pode pilotar um drone, por exemplo? No Brasil, vamos hoje... pensar em termos de assim, quem é que pode fazer isso? E como pode, né? Se isso tem que ser sigiloso, se ele tem que ser aberto, se tem que você declarar que você está com o drone fazendo aquele serviço, aquele trabalho. Nós ficamos aí esperando a legislação sair por mais de 4 anos. Né? Quem ingressou no mercado começou a trabalhar, ficou acompanhando a evolução dessa discussão e esperou por 4 anos mais ou menos. Enquanto no resto do mundo já estava começando a sair algumas legislações. O ponto positivo de ter esperado tanto é que a legislação brasileira já saiu tão bem formada, tão bem fundamentada, já vem mais redondinha mesmo, que ela conseguiu se espelhar em algumas outras e a gente está fazendo uso agora da nossa para poder atualizar as dos demais países. O caso dos Estados Unidos, por exemplo. Tem olhado a nossa legislação até para fazer uma pequena atualização no que eles têm lá. No Brasil, a gente tem a regulamentação desde 2017. Certo. Em maio de 2017 saiu a regulamentação final, dividindo o drone em 3 grandes categorias. Então, qualquer pessoa hoje que compra equipamento multirotor, ele é obrigado a registrar o equipamento em 3 órgãos. Na Anatel, que controla a radiofrequência, que é modulada para controlar o drone, na ANAC, na Agência de Aviação Civil, regularizando o equipamento com um prefixo, como é um avião real. Para você ter uma ideia, o meu equipamento ele tem um prefixo aqui na frente, marcado, né, a numeração. Ele é marcado com uma numeração, como se fosse um avião real. Certo. Então você tem que registrar ele lá, e ele passa a partir daquele momento ser um avião reconhecido pela ANAC, né? Uma aeronave reconhecida pela ANAC, e na última instância, junto com o SARPAS. O SARPAS é quem controla o espaço aéreo. Então, agora, se eu saísse aqui na rua e quisesse fazer um voo, eu teria que entrar no site do SARPAS e falar, olha, vou fazer um voo de tantos minutos, tanta a distância, e esperar a avaliação deles. Não havendo nenhum impedimento, eles liberam. Na verdade, você pode se comprar aonde estiver disponível, não existe nenhum impedimento para se comprar, mas você tem que seguir regras para se usar. Exatamente. Tá. E como é que vocês percebem o gerenciamento do entretenimento, por exemplo? Como é que... Meu brinquedo, paguei, eu quero brincar com ele. E como é que você faz para poder punir? Porque eu acho que tem punições. Sim, a legislação não só dá regras, mas ela informa punições para quem não cumpre. Exato. Né? Dentro das regras, como eu estava mencionando, eles estão divididos em 3 grandes categorias. A classe 1, classe 2 e classe 3. 1 é para equipamentos acima de 250 kg. 2 é para equipamentos entre 25 e 250 kg. E a 3 são equipamentos entre 750 gramas e 25 quilos, que é a grande maioria do mercado. 80% do mercado tem esse tipo de equipamento. Certo. Né? Para quem vai atuar profissionalmente utilizando esse equipamento que tem 700 gramas, mesmo assim você tem que fazer um seguro, que a gente chama de seguro reta. Por quê? Se ele cair em algum lugar, você tem punições
no campo da civil. Então, ressarcir amassamento de carro ou machucou uma pessoa, alguma coisa assim. Então, a legislação nos obriga profissionalmente a ter esse tipo de seguro para você ter ressarcimento. No campo recreativo, o seguro não é obrigatório. Muito menos a exigência de uma carteira de voo. O que a gente tenta fazer, criar consciência no piloto hoje? Fazer com que ele entenda que isso aqui é um equipamento caro, é um equipamento que pode machucar alguém, pode gerar danos, e sim, existe, se você descumprir as regras que foram formuladas em maio do ano passado, você pode ter punição civil ou penal. Não sei se recorda, mas agora, no mês de maio, se não me engano, teve a possível invasão de um drone no aeroporto de Congonhas. Sim. Naquela oportunidade, eu cheguei até a comentar isso em alguns lugares dando algumas entrevistas. Parte do princípio de que a pessoa sabe quais são as regras. Isso é de conhecimento geral, já foi popularmente divulgado. Mas existem algumas pessoas ainda que... Não existe nenhuma dificuldade em encontrar essas regras, né? Se ele quiser, ele entra no site da ANAC, em qualquer lugar ele vai encontrar a formatação das regras. Mas existe também uma pequena parcela das pessoas que gostam de mostrar que correm à margem. Sim. Mesmo esses que correm à margem, se o equipamento for apreendido, for detectado, a polícia pode, no momento, apreender o equipamento e levar o piloto para prestar declaração. Então, deixa eu te contar uma história que aconteceu. Penalmente, ele pode ser respondido. Vou contar uma história que aconteceu semana passada. Eu estava conversando com uma pessoa amiga, né? E ela disse que ela mora no 13º andar, e ela estava na sala e, de repente, ela viu um drone aparecendo na janela dela. Ela não sabia de quem era, de onde era e como fazer. Se você identificar uma situação dessa, qual é a atitude que a gente tem que tomar? A atitude que tem que ser feita é comunicar às autoridades. Apesar de ser taxado como uma ação arbitrária e pesada, essa situação recai na invasão de privacidade. Perfeito. O drone está voando num lugar onde ele não pode estar. Pelas regras, ele tem que respeitar o que a gente chama de área de sombra. Ele pode voar até a altura máxima do prédio, ou 5 metros acima. Certo. Mas isso não quer dizer que ele pode estar voando próximo ao prédio, porque ele tem que ter uma distância de 30 metros do prédio. Tá, e muito menos, não era o caso, e ele não pode chegar tão próximo da janela de um apartamento, que aí já caracteriza invasão de privacidade. Perfeito. Penalmente, ele pode responder por isso. Aí, o que ela poderia fazer? Fazer um acionamento via polícia. A polícia ali na região ia fazer uma averiguação para saber onde é que estava o piloto. Às vezes é difícil de saber onde está o piloto, porque um equipamento como esse, você consegue operá-lo a 7 km de distância. Remotamente é tão difícil. Completamente remotamente, assim. Muito distante você consegue operar. Mas ainda assim, há um desenvolvimento cada vez maior de equipamentos que conseguem rastrear o sinal. Não é o nosso caso ainda, porque isso está em desenvolvimento. Aparece lá fora primeiro, depois é que vem aqui para o Brasil. Mas, penalmente falando, ela poderia acionar a polícia e descobrir quem é o operador. Perfeito. Porque como o drone só tem 20 a 30 minutos de bateria, ele vai ter que voltar para o lugar de origem dele. A não ser que o cara corra o risco de perder o equipamento para não ser preso. Aí é um investimento perdido, né? A fundo perdido. Não é o interesse dele. Não é o interesse dele, perfeito. Mas, penalmente, ele pode responder por invasão de privacidade. Mas falando do lado legal, né? Que é legal, que eu digo de bacana, né? Um lado bacana desse equipamento é que ele tem auxiliado muito nos processos especialmente a gente que trabalha com comunicação, por exemplo. Sim. As verbas de comunicação estão muito menores. Então, hoje, se você conseguir otimizar a sua verba de comunicação com esse tipo de equipamento, e seja na produção de um filme, seja para cinema mesmo, ou seja para a produção de uma fotografia, isso é uma coisa muito positiva, que eu acho que a gente tem que ver todos os lados, né, Sim. William? A gente tem que considerar que tudo trará coisas negativas e positivas. E eu acho que alertando dessa forma que a gente alertou sobre esse ponto negativo, acho que falar muito bem deste equipamento, eu acho que é uma missão nossa também. Dar esta informação para saber que ele pode trazer benefícios para a empresa. Sim, a gente, como qualquer tecnologia, né? Qualquer uma, a gente tem o ponto positivo e o ponto negativo, depende de quem opera a tecnologia. Se a gente falar no simples armamento, na própria arma, ela é usada na Polícia Militar de São Paulo, mas ela também é usada pelo bandido. Sim. É óbvio que cada um usa de uma forma diferente. Na mão do cidadão comum, ela pode ter muitos usos. Mas o simples fato de você falar, não vou usar porque é uma tecnologia que tira a vida das pessoas, poderia ser um ponto positivo? Poderia.
Mas aí você incorre na possibilidade de você ter na mão de uma pessoa que não está autorizada a usar contra você. Eu não defendo o armamento, né? Mas também não defendo que você use o equipamento de forma negativa. Sim. Né? A gente depende muito da conscientização. Sim, exatamente. De todos, né? A gente vê que cada vez mais as pessoas estão começando a se conscientizar no uso dele, né? Estão fazendo um uso positivo dele. Se você procurar na internet 15 minutos no YouTube, você vai encontrar imagens maravilhosas de lugares maravilhosos. Sim, eu fiz essa pesquisa. Todas essas eu fiz para poder produções. entender um pouquinho melhor, para a gente conversar. E é muito bom. Eu Ele acho é que um companheiro de útil. viagem. É muito legal. Eu acho assim, é uma evolução de quem só fotografava e hoje pode fotografar de formas diferentes. Eu acho que você passa por várias matrizes, né? Eu acho que você consegue fornecer essa ferramenta para várias situações. Eu costumo dizer que ele transformou a visão do homem, e é um pouco do trajeto da minha pesquisa no doutorado, porque você chega num lugar diferente, fala, nossa, que lugar bonito. A hora que você olha de cima, você fala, nossa, mas que lugar mais bonito. Né? Eu estou aqui no meio. Então, ele tem auxiliado muito nesse ponto, né? E a publicidade, principalmente no lado da comunicação, percebeu isso. E ele também consegue fazer coisas que até então o helicóptero não conseguia fazer. Então, passar entre o vão de uma janela e sair e mostrar a paisagem do lado de fora. Sim, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que é deslumbrante. É deslumbrante. E o lado positivo é que as pessoas estão usando isso positivamente. Perfeito. Né? É um ou outro caso que acaba usando, como é o caso de invasão de privacidade. São situações que a gente precisa entender, precisa esclarecer, né? Também tirar dúvidas a respeito, mas tentar entender que o caminho é tão positivo que já tem um evento, né? Tem um evento que vai acontecer agora. Semana que vem, do dia 15 ao dia 17, aqui em São Paulo, no Shopping Frei Caneca, no espaço de convenções, vai acontecer a terceira, se não me engano, terceira-feira Drone Show. É uma feira que foi idealizada pelo não vou me recordar agora o nome não vou me recordar. Foi organizado a primeira feira no final de 2015 e tomou o corpo de feira em 2016, 2017 e 2018 ela está maior, que é voltada para o pessoal, para as pessoas que são interessadas no mundo dos drones, mas principalmente para o mercado profissional. Onde você vai conhecer tecnologias, vai poder fazer networking, vai conhecer um pouco do que foi desenvolvido, aprimoramento das legislações, ampliação de mercados. O agronegócio já começou a olhar isso aqui como um substituto para outros equipamentos que estavam sendo usados, principalmente na pulverização. Então, é uma feira que reúne profissionais do mercado, estudantes, pesquisadores. E quem não está interessado no equipamento para aquisição, vai para informar, né? Para tomar informação, que é uma coisa tão nova, é tão inovador, né? Um mercado tão inovador, que vale a pena só para você se informar. Exatamente. Acho que é um evento que vale para se informar. Me mostra um pouquinho como é que você mexe nele, como é que é, porque aquele já está montadinho, né? O equipamento, ele basicamente é formado por um radiocontrole e a aeronave em si. Então, eu vou só ligar ele aqui. Então, o equipamento ele é composto pela bateria, que ela é destacável, né? Ela dá uma autonomia de mais ou menos 30 minutos de voo. Então, posiciona a bateria no lugar. E aqui na frente vai a câmera. Esse é o tamanho menorzinho, né? Esse é um dos menores. Existem equipamentos menores que esses ainda, mas que são destinados para corrida de drone. Existe uma categoria que já se difundiu em 2 anos, chama Drone Racing. Nos Estados Unidos já existe uma liga chamada DRL, ou DRL, que é o Drone Race Legal, onde tem um brasileiro disputando lá. Que bom! Tem um brasileiro já disputando, ele rodou aqui na América do Sul, já ganhou alguns campeonatos. No Brasil ele é o melhor, considerado o melhor do país, que é o Spook. Ele corre nos Estados Unidos e outros lugares estão aparecendo. No Brasil está começando a formar também uma liga de drones de corrida. Tem uma configuração um pouquinho diferente desse aqui. Deixa eu só ligar ele aqui. Essa câmera, por incrível que pareça, ela consegue filmar em resolução 4K, ou seja, Ultra HD. Hoje a gente não tem ainda transmissão de TV que consegue transmitir em Ultra HD. Está começando os primeiros ensaios. Mas futuramente, dentro em breve, vai ter Deve ser muito rápido, né? Essa evolução daqui para frente deve ser mais rápido mesmo. A maior fabricante de drones do mercado hoje, que é a DJI, cuja desenvolve esse equipamento em especial, ela solta no mercado de 2 a 3 vezes no ano um equipamento novo. Olha.
E ela já conseguiu perceber também que a demanda por produtos da marca dela para várias áreas. Então, ela consegue hoje colocar no mercado equipamentos para usuário final, que é o recreativo, equipamento profissional, que aí são equipamentos da ordem de 20, 30 quilos. Sim. E equipamentos... deixa eu só tirar aqui a lente. Vou ter que desligar ele para tirar a lente. Eu estou com uma lente ND muito escura, eu não consigo ver absolutamente nada. Aqui agora vai. Equipamentos da linha profissional da área de produção audiovisual e equipamentos para a área industrial hoje, para fazer vistoria de redes de alta tensão, galpões e tal. Então ela consegue atender o mercado de várias formas. Mas para você pilotar, você tem que ter uma capacitaçãozinha aí, né? Você dá treinamento? Como é que funciona esse mercado de capacitação? Como eu vim do aeromodelismo, então para mim a progressão foi natural. Né? No aeromodelismo eu já pilotei aviões de radiocontrole, helicópteros de radiocontrole, cada um tem uma característica de voo e ultimamente os drones. A gente fala que ele consegue fazer bastante coisa autonomamente. Então ele consegue fazer o voo sozinho. Eu programo ele no software e ele decola e voa sozinho. Tá. Mas o importante para quem nunca teve nenhum tipo de contato com ele, é importante você ter o treinamento de um profissional, até para garantir a integridade do equipamento. Como é um investimento alto, sim, não vale a pena você tentar aprender sozinho e de repente no segundo voo danificar o equipamento ou machucar alguém. Então a minha empresa também dá treinamento. É isso que eu queria saber. No equipamento, não só no equipamento em si, mas das regras de voo, da legislação, dos aspectos técnicos, tudo que envolve o equipamento para que você possa operá-lo profissionalmente e gerar renda para si próprio. É isso que eu ia falar. O programa é Carreiras e Negócios. Então, esse é mais uma linha de carreira que você pode se capacitar para poder seguir adiante. Entendeu? Existem algumas empresas que já colocam... É a inovação do mercado que está colocando profissionais capacitados no mercado Exatamente. também. Eu já acompanho alguns anúncios de emprego de fotógrafos, que precisam de fotógrafo, professor de produção, que exige ou pede, pelo menos, o conhecimento de pilotagem de drones. As produtoras de comercial, as pequenas produtoras, grandes produtoras, já têm o equipamento no seu... Eu pensei nisso. Quando você começou a falar, eu comecei a pensar em que tipo de profissional, com esta competência, pode ser útil e prestador de serviços para este mercado. Né? Eu acho que é importante a gente alertar para isso, que é um caminho a mais aí para a moçada que vem, que gosta de tecnologia, que quer fazer, que gosta de fotografia, que gosta de cenografia. O fotógrafo é apaixonado por isso porque ele dá uma amplitude maior de produção. Então você consegue atender muita coisa, exatamente. Você quer experimentar um pouco pra gente ver? Eu vou só colocar ele aqui de frente, eu vou pedir para gente se afastar um pouquinho, porque como ele está num lugar fechado, ele pode se comportar um pouquinho diferente. Eu vou acionar ele. Ele não vai muito mais para frente porque ele está com modo operado manualmente, então ele fica restrito à distância da mesa. Vou pousar ele. Prontinho. Alô. Não é aconselhável pegar na mão. Imagina que eu ia trazer você, eu não ia pedir para você apresentar. Você movimentar. Não é aconselhável fazer esse movimento de pegar ele na mão, porque ele pode mas a gente está num ambiente meio está restrito. Então ele tem uma série de sensores, para explicar até melhor, ele tem uma série de sensores na frente, que ele ficou apitando porque tem um obstáculo na frente e ele indica, ó, daqui eu não vou para frente. Sim. E tem sensores embaixo também que também sinalizam, olha, eu vou pousar com segurança. Então ele se comporta diferente. Ele... Do lado externo... Eu sou apaixonado por tecnologia, já... É difícil não ser apaixonado por um equipamento desse. É verdade. E do lado externo, se você decolar, ele traqueia a posição dele por satélite. Então pode bater um vento até 30 km por hora, ele não sai do lugar. Nossa, maravilhoso, achei ótimo. E eu agradeço a sua presença aqui, foi muito legal ter você com a gente. Eu quero que você deixe um telefone de contato, seu site, para que você se abra mesmo ao mercado para a nossa audiência. Que legal, é bom saber. Agradeço o convite, né, a oportunidade de mostrar um equipamento que é tão fascinante para as pessoas e para empresários que querem entrar no setor, que querem utilizar no seu dia a dia. E eu vou deixar um contato. A minha empresa é DronePeak, o site é dronepeak.com.br
Eu vou deixar meu telefone de contato, que é aqui em São Paulo, 11 98675 4839, e eu fico aguardando novos contatos e uma oportunidade posterior para a gente poder fazer uma imagem do lado de fora. Vamos marcar, que eu fiquei bastante interessada na gente fazer e mostrar para o público mesmo, né? Legal. Essa novidade. E aqui a gente termina mais um programa Carreiras e Negócios, agradecendo a audiência de vocês e esperando vocês numa próxima oportunidade. Até mais.